De condomínio com Fernanda. Fernanda, se apresenta para o nosso público aí, fala um pouquinho o que é esse quadro aí. Boa tarde, né? Amigão síndico, como diz o Tiago, né? Eu queria primeiramente, Tiago, te agradecer por estar dando essa oportunidade. O seu programa tem assim grande importância para os síndicos, porque eu venho acompanhando as matérias. Eu sempre comento, Tiago, que tema interessante, né? Parabéns, porque os síndicos hoje em dia, muitas vezes eles não têm vamos dizer assim, uma formação, e sim é eleito ali naquele momento, e é difícil você estar buscando algumas informações. Claro que hoje tem sites, tem Instagram, redes sociais, né? Tudo tem uma maior facilidade. Mas eu acho muito interessante o seu programa e eu queria te parabenizar primeiramente por essa iniciativa, né? Eu agradeço todo mundo aqui, que igual eu falo, o programa é feito por todos nós, né? Se não tiver o profissional aí que vem falar, e aqui é igual eu falo, nossa ideia é sair um pouquinho fora da caixa e criar coisas diferentes e levar conhecimento do nosso amigo Cine, não, Edvaldo? Com certeza. É um programa muito amplo, né? Porque dá oportunidade para nós profissionais estarmos, né, demonstrando os nossos conhecimentos e também para os síndicos, né, estarem ampliando os conhecimentos deles, né? Então, assim, o quadro Casos de Condomínio, como eu trabalho na área há mais de 12 anos, 13 anos mais ou menos, a gente acaba se deparando por muitos problemas que os síndicos vêm enfrentando, né? E muitas vezes ele não sabe como agir naquele momento. Então, assim, é um quadro que eu acho interessante também, porque às vezes a gente tem a informação, sabe da lei, sabe o que te determina, né? Mas quando você vai aplicar o caso concreto, muitas vezes você não sabe lidar e às vezes pode até estar complicando determinada situação. Então, eu sempre aconselho aos meus clientes: seja sábio, paciente, porque condomínio não é mole, não. Não é mole. Até porque eu até brinco, eu falo assim, às vezes você leva um assunto em pauta e aquela pauta eu até estou de acordo, mas o Eli não está. Aliás, o Eli está de acordo, mas eu não gosto do Eli, eu não quero que prevaleça a vontade dele, então eu já voto contra. Entendeu? Porque existe muito isso, existe muito lado pessoal, egos, não vai para o lado coletivo, né? O que é melhor para todo mundo, né? Infelizmente, nos condomínios tem isso. Então, assim, voltando aos casos de condomínio, Tiago, eu gostaria até dos síndicos, né, tá abrindo um espaço para eles estarem mandando para a gente situações que já viveram no condomínio, para a gente estar trazendo como tema, né, para ser discutido aqui. E claro que todo problema, eu sempre brinco, a gente não pode pensar num problema sem pensar numa solução, né? Porque às vezes a gente só pensa no problema e não consegue visualizar a solução. Dizer que todo problema tem solução. De um jeito ou do outro tem solução. É o que esperamos, né? Então, sem bromeixo, né, Edivaldo? Vamos lá. O primeiro caso de hoje é o seguinte, é gravar assembleia. Como é que foi essa história aí? Olha, Tiago, eu acho muito interessante essa sua pergunta, né? Bem pertinente, porque eu presenciei, inclusive, uma assembleia, né? Eu vou contar o caso e depois eu trago a solução que foi encontrada, né? E o respaldo jurídico. O que ocorre? Determinado condomínio, como nós estávamos até conversando, hoje em dia Brasília está envelhecendo, então os condomínios estão necessitando se reformar, tanto encanação quanto fachada externa, né? Então, determinado condomínio precisava se fazer uma reforma de fachada, certo? E como foi feito um projeto, a administração vinha obedecendo todos os trâmites legais, contratação de engenheiro, arquiteto, tudo, o processo foi obedecido, que eles apresentaram o projeto, né? E no dia da apresentação do projeto, foi apresentado o orçamento. Então, enquanto estava só lá a foto, bonito, tá lindo, maravilhoso, estava todo mundo aplaudindo. Quando se passou para a parte do orçamento, todo mundo, não, peraí, isso é uma coisa inviável de se fazer e tal, aí já começou, né, assim, aqueles comentários no condomínio. O que ocorre? Diante do orçamento, começaram alguns moradores a boicotar as assembleias. Porque para você fazer a reforma da fachada, nesse condomínio específico, né,
ele precisava de ter um quórum, né? Que nesse condomínio era em torno de 2/3, certo? Então, quando se falou de orçamento, e como grande parte, porque, na verdade, não é só necessidade nos condomínios, era urgência. A obra era de urgência, porque é um condomínio todo em mármore. Então, se cair uma placa de mármore em algum morador, é fatal. Né? Então, não dá assim, nem um risquinho, não dá não, seu Edivaldo? Um mármore na sua cabeça? Então, assim, o síndico realmente tem que ter aquele discernimento de saber como vai lidar com seus moradores e tem que conhecê-los pessoalmente. O que ocorre neste determinado condomínio? A administração se reuniu e falou assim, precisamos de aprovar o projeto. Precisamos de reajustar a taxa extra. Não estamos conseguindo quórum para aprovar o projeto. Então, vamos fazer uma assembleia que a gente trate do mesmo assunto. Porque quando você fala em reajustar taxa, aí você tem o seu quórum que você precisa atingir. Eles usaram uma estratégia, né, na verdade? Eles usaram uma estratégia. Então, só que isso, diante da obra, foi criando-se uma situação muito assim... os condôminos começaram a querer colocar que o condomínio estava, vamos dizer assim, obrigando a ele estar aprovando ou não o projeto. Né? E o projeto não é um projeto só estético, é um projeto de urgência, como eu disse. Né? Então, o que ocorre? O síndico ele tem que ter muito cuidado, porque essas pessoas que não querem aprovar, eles acabam sendo vigilantes maiores do condomínio, certo? Então, eles começam a encrencar com outras determinadas coisas, né? Então, assim, tem que ter um jogo de cintura maior. Aí, voltando à Assembleia. Na Assembleia, o síndico botou o edital, atingiu o quórum, certo? No dia da Assembleia, por estar aquele tumulto, né, tudo, foi eleito a mesa, né, para estar dirigindo com o presidente, secretário. Antes de iniciar a Assembleia, o síndico pediu a palavra e falou, olha, diante da situação, como é uma Assembleia extensa, que é de apresentação do projeto, né, são detalhes que precisam ser expostos minuciosamente, vai ficar difícil de se fazer a ata. Então, eu quero pedir a autorização da Assembleia para que eu grave em áudio. Eram 32 participantes, né? 2 votaram contra. Então, entendeu-se ali que seria o quê? Maioria, vamos gravar. Só que um desses 2 que votaram contra levantou e falou assim que não, que ele não aceitava que o direito dele fosse cerceado, porque ali dizia que era a questão da intimidade dele, né? Aí volta para aquela questão da como é que fala? Direito de imagem. Direito de imagem. Não, na verdade, foi só gravação mesmo, áudio. Só áudio, né? Ele falou assim que essa gravação iria intimidar ele a se manifestar, porque ele era uma pessoa que era contra o projeto. Então, ele não queria produzir prova. E se ele autorizasse, aquela prova, aquele áudio seria lícito, entendeu? Então, ele não autorizaria. Então, o síndico teve uma longa discussão, ele estava munido de várias leis que poderia sim, interpretações que ele poderia sim estar gravando, exato. Até mesmo porque um dos motivos é a questão da confecção da ata, só que ele optou para não ter um tumulto na Assembleia, e o objetivo maior era aprovar a reforma, né? Aprovar o projeto. Então, assim, ele optou por não gravar, né? Não gravar. Mas aí a solução, no caso, quando ocorre esse tipo de questionamento, o síndico pode, sim, determinar que seja. Ele não deve pedir autorização, ele deve comunicar. Ele só comunica, olha, eu quero, antes de iniciar a Assembleia, ele pode até esperar ler o edital ou formar, antes de ler o edital, né, formar. Eu aconselho antes de ler o edital. Então, assim, vamos dizer, hoje vai ter uma Assembleia, ele está diante dos moradores, fala assim, vamos formar a mesa. Formou a mesa, pede a palavra e fala, olha, quero comunicar a todos que essa Assembleia está sendo gravada para facilitar
a ata, vamos dizer, mas mesmo que seja só com o objetivo de facilitar, né, a confecção da ata, essa gravação ela pode ser utilizada até mesmo se tiver um litígio entre moradores. O importante é essa gravação ficar restrita à administração. Os moradores não podem ter acesso, a não ser via judicial. Então, resumindo, vamos lá, se eu entendi que a situação. O síndico ele pode gravar a assembleia, né? Não tem nenhum parâmetro legal que impede. Não tem nenhum parâmetro legal que impede. Entendi. Já passou por isso, seu Edivaldo? Rapaz, de precisar gravar não, mas essa situação que ela falou, eu já passei por isso, de reforma de fachada. E assim, quando você vai lidar com esse tipo de situação, você tem que ir muito bem preparado, sabe? A nossa fachada estava caindo, porque é um prédio antigo também, tudo de pastilhado, né? De cerâmica, estava caindo tudo. Então, o que eu tive que me preparar, em primeiro lugar, foi levantar todos os casos que estavam acontecendo de pastilha caindo na calçada, as infiltrações de água que estavam gerando, porque quando a pastilha cai, infiltra a água. Então, você se municia disso tudo. Fiz uma licitação de várias formas de resolver aquilo, retirando a pastilha, colocando pintura, colocando grafiato, mudando até a paginação, tudo isso aí. E tem outra vantagem também, porque o quórum lá eu necessitava de quórum máximo. Porque eu consultei meu advogado e ele disse, olha, pela lei de condomínios, o síndico é o responsável pela edificação. Se você não puder exercer essa responsabilidade sua no sentido de evitar problemas futuros para você por improbidade administrativa, você tem o direito, inclusive, de entrar na justiça com ação de obrigação de fazer. Isso. Obrigando o condomínio a fazer. Então, para isso, eu precisava levar tudo aquilo ali. Bom, aí apareceu o grupinho do contra. Aí o grupinho do contra fica... Geralmente, o grupinho do contra são pessoas que têm 2 ou mais unidades. Com certeza. É porque ela vai pesar no bolso, né? No bolso. E eles ficam se dizendo, olha, tem interesse nisso aí, você está ganhando um dinheiro por fora disso aí. Então, assim, eu falei, olha, eu vou me suspender a assembleia, vamos convocar uma outra assembleia e na próxima eu vou colocar um aparelho de gravação aqui para vocês dizerem isso gravando. Isso, certo? Que aí eu vou levar vocês na justiça. E já avisei logo, na próxima vai ter um aparelho de gravação. É onde eu falo que a gravação ela serve como prova lista do síndico. Porque muitas vezes ocorre o quê, Thiago? Quando você elege quem vai dirigir a assembleia, muitas vezes pode ser uma pessoa que trabalha contra o síndico. Com certeza. Entendeu? Você não deve escolher, deve ser uma escolha de todo mundo ali na hora. Então, né? é uma votação. A pessoa se candidata, né? Se tiver só aquele, é aquele. Então, assim, a gravação é de extrema importância, né? Exatamente. Desde que fique claro que esse material é restrito ao condomínio e serve também como prova. Neste condomínio específico, nesta assembleia, inclusive, foi dita que a responsabilidade, que foi até... porque, na verdade, a gente não pode excluir a responsabilidade do síndico porque é o exercício legal dele, né? Então, assim, ele é, sim, responsável. Só que ele estava ali dizendo que ele precisava de fazer a obra com urgência e que, se algo acontecesse, todos os moradores estavam cientes. E o importante ressaltar, Thiago, quando há laudos técnicos que é necessário fazer uma reforma, seja ela qual for, e vier a ter um problema... Reforma de fachada, cai um granito, cai uma pastilha, vazamento de gás, tudo. O seguro ele não cobre. Se vier ter um acidente e o seu condomínio tem um laudo dizendo que você precisa fazer aquele determinado serviço, o seguro não cobre. Então, foi muito bem claro essa assembleia, por isso da importância dela ser gravada. Só que nós fizemos a ata, né? Inclusive, fui eu que era a secretária da mesa. Então, assim, eu fiz uma ata de 12 páginas nesse dia. Então, assim, todas as normas técnicas que continha no projeto, nós colocamos em ata. Justamente para respaldar a responsabilidade penal do síndico. Porque a civil não tem como, porque ele é o representante legal. Né? Então, para respaldar a responsabilidade penal dele. Exatamente. Interessante esse caso aí, né? E é importante, você falou em seguro, a gente tem lá no nosso canal no YouTube, Inteligência Condominial, temos da Prelite Seguro Condominial.
15 dias eu falo aqui na área de seguros, na ótica do produto. O que você falou é importante, é o seguinte, que o seguro, a partir do momento que você também não cumpre com a sua parte, você perde o seu direito. Então é importante, vou fazer meu seguro e não vou me preocupar com as manutenções, isso não acontece. Se você não tiver em dia, você não tem direito, né? Eu quero fazer uma observação sobre a questão legal, 2 observações. Em primeiro lugar, eu acho assim, você quando vai fazer ginástica na academia, você tem que fazer um laudo médico, né? Isso aí. Então eu acho assim, se você quer ser síndico, primeiro pega o Vadimeco, que é o livro dos advogados. A parte do condomínio, tudo isso né? aí, conhecimento é poder. E você não se mobiliza em nada, vai fazer nada dentro do seu condomínio sem você ter um advogado lá e perguntando para ele o que você vai fazer. Eu acho que não só o advogado, todo tipo de profissional, né? Um corretor de seguro, um piscineiro, jornalista, tudo. Igual eu falo, acho que a gente tem que ter a consciência profissionais qualificados, exatamente, né, Thiago? de know-how, porque, igual eu falo, você não precisa saber, mas precisa estar cercado de pessoas que vão te orientar a tomar as melhores decisões possíveis, né, para o condomínio. Eu aprendi com um advogado que eu vi ele formar em direito, que é minha filha, né, que ela não é advogada, ela não exerce a profissão, mas ela entende muito. Ela não exerce a profissão porque ela não quer, né, ela não está querendo exercer. Mas ela me falou, olha, existe uma lei que é a lei de contravenção penal, que ela pune por tumulto em assembleia. Isso. Quem causar tumulto em assembleia pode pagar multa e ser preso até 6 meses. Se você tiver um condômino que gosta de ir na assembleia para criar caso... Não é um crime, é uma contravenção penal. Ele pode ser até preso. Agora, você precisa provar que ele estava causando aquilo. E a gravação é um negócio... E geralmente, Thiago, é muito complicado para o síndico questão de testemunhas. Porque, às vezes, é seu vizinho de porta e você não quer testemunhar porque você vai ter que conviver com ele aí brincando mais uns 20, 30 anos. Vamos levar em considerações que a maioria dos imóveis hoje em Brasília são financiados. Então, você financia um imóvel hoje em 20, 30 anos. Então, às vezes... o síndico não consegue atingir o objetivo dele. Numa assembleia, por tumulto ou por desavença, acaba suspendendo, porque ocorre, quando começa a ter esses tumultos, alguns moradores que são mais pacíficos já vai se ausentando. E não tem nem a oportunidade de voltar. Entendeu? Então, assim, o síndico ele tem que ter uma sabedoria, não só o síndico, mas quem está presente, né, dirigindo a assembleia... Tem que ter, sim, muita sabedoria, muita cautela, como conduzir a assembleia. Beleza, então a dica aqui nesse primeiro caso é que o síndico deve gravar a assembleia, né? Em qualquer caso, porque é a prova para ele e até também transcrever, né, o que foi ocorrido ali fica mais fácil para quem tá fazendo. Ele já foi gravado alguma vez? Alguém já te gravou a sua voz? Rapaz, já foi gravado algumas vezes, né? Houve situações onde havia... problemas, né, em relação à piscina, questões assim, e me solicitaram, né, para gravar, para poder mostrar como é que estava a situação ali. Legal, interessante, um bom artifício para se utilizar, né? Vamos